paz a todos, a paz nação, somos um. Bom dia para você, neste domingo abençoado. O que a Bíblia fala sobre epidemias, sobre doenças, sobre pestes, sobre epidemias. A Bíblia fala realmente de doenças, ela fala sobre pandemias, sobre pandemias, epidemias e basicamente coisas que resultam em maldição. A maldição que vem através do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Isso significa, em última análise, que a raiz de toda doença que acometem os homens, a doença espiritual, é a morte. E que a raiz de todas as doenças, a primordial seria a doença espiritual. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Ele viu que tudo era muito bom. Toda a sua criação era boa. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. E Deus disse que tudo era bom porque Ele havia criado. E Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Você já deve ter ouvido isso em alguma vez. Em Gênesis 1, depois da criação, depois do haja de Deus, ele então vê que tudo era bom. Isso quer dizer que as doenças não faziam parte da criação original de Deus. Mas quando Adão e Eva pecam, quando eles transgridem as leis de Deus, eles desobedecem, a justiça divina, que era perfeita, que era santa, exigiu uma punição da desobediência deles. E essa desobediência, ela trouxe terríveis consequências, não só ao homem, mas a toda a criação sofreu com isso. Tanto que a terra começa a produzir os espinhos depois do pecado de Adão, de Eva. As consequências vieram depois do pecado. Eles perderam a eternidade e passaram a ser mortais. Passaram a descobrir a sua nudez, a perder a comunicação total com Deus. E debaixo da maldição divina, a criação ela se tornou disfuncional. E aí apareceram as doenças e consequentemente a morte física. E isso resultou em todo um desequilíbrio daquela vida saudável que o homem tinha, né? Então existem doenças crônicas, doenças agudas, né? Sejam pequenos surtos ou grandes pandemias de doenças infecto-contagiosas. No fim, todas elas apontam para o pecado do homem. Nós queremos falar hoje sobre as finalidades e as causas das doenças de acordo com a Bíblia. Eu tinha uma palavra aqui sobre as 10 pragas do Egito, mas depois eu resolvi que o tempo mais atual, para nós falarmos agora, o mais adequado seria falar sobre essas finalidades das causas e das doenças de acordo com a Bíblia. Nós não somos nenhum especialista, né, no assunto, mas dentro da palavra de Deus
nós queremos trazer uma luz espiritual para a nossa vida, para saber como se comportar, o que está acontecendo, para entender um pouco à luz do que aconteceu no passado na Bíblia. Partindo do princípio de que a causa básica da existência das doenças e do pecado, ou seja, que as doenças elas são consequência da maldição que recaiu sobre a criação, da desobediência do homem, a desobediência adâmica, a Bíblia ela aprofunda um pouco mais essa questão de alguns motivos específicos para cada tipo de doença. Então, muitas doenças elas são causadas por falta de cuidados de pessoas em relação à saúde. São coisas que são provocadas por nós, né? Por falta de higiene, por falta de cuidado, né? Excesso de alguns alimentos, né? Que não são saudáveis para nós. Mas a Bíblia diz que algumas vezes é possível que a causa de uma doença também possa ser a causa de um pecado individual. Nesse sentido, a doença ela pode ser tanto uma consequência direta desse pecado, como um castigo por esse pecado. Uma pessoa pode contrair uma doença grave devido ao estilo de vida pecaminoso. Doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Ela pode sofrer com uma doença dolorosa, como punição por um pecado recorrente. Jesus certa vez curou um doente e ele disse: eis que já estáis são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Isso está escrito lá em João capítulo 5, versículo 4. Mas é importante enfatizar que nem todas as doenças decorrem por um pecado espiritual. Os judeus eles tinham muita facilidade em se relacionar com todo tipo de doença, ao pecado de uma pessoa. Através do pecado através da doença eles identificavam o tipo de pecado que a pessoa havia cometido. Mas Jesus deixou bem claro lá em João, no capítulo 9, no versículo 3, que nem sempre é assim que funcionam as coisas. A Bíblia também ela mostra que existe uma possibilidade de uma enfermidade ela estar associada à ação de espíritos malignos. Durante seu ministério terreno, o Senhor Jesus libertou e curou pessoas que viviam nessa situação. Lá em Mateus capítulo 12, 22, em Lucas 13, 11. Doenças por causas espirituais. Portas que foram abertas em que o inimigo entrou. E ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir. A enfermidade é uma das armas que ele pode utilizar para isso. Por fim, não raramente as doenças elas podem ter um propósito pedagógico. Em sua providência, Deus pode usar as doenças para desenvolver a fé e aperfeiçoar o caráter dos seus filhos. Nesse sentido, as doenças servem de bênção, de bênção, e não de maldição para o crente. Já viu aquela palavra que nós dizemos sempre: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ainda que ele não entenda como isso pode ser possível. Existia um homem na Bíblia chamado Jó, era um homem piedoso. Ele é um dos exemplos claríssimos da Bíblia
de que alguém foi afligido por uma doença que tinha um propósito pedagógico. Também entendemos, através da vida do apóstolo Paulo, que ele tinha um espinho na carne. Era uma doença física. Uma expressão grega original que parece favorecer a sua espiritualidade. E nós temos um outro exemplo muito conhecido. De como Deus usa uma doença para provar e ensinar alguém. As pestes, as epidemias e as pandemias, né? Pandemias é quando afeta praticamente o mundo inteiro, nações diferentes. Epidemias, quando nasce em um ponto e fica numa região local. Mas dentro do grupo de doenças, existem aquelas que são infecto-contagiosas e acabam sendo um grande problema para a humanidade. Independente da sua época, essas pestes, essas pestilências, essas epidemias, essas pandemias assolam o mundo todo. Também estão relacionadas à maldição pelo pecado do homem. Mas é interessante notar que a forma específica com que a Bíblia fala desses quadros e pandemias, em seu sermão escatológico, o Senhor Jesus anunciou que a presente era seria marcada por fomes e pestes. Isso está escrito lá em Lucas 21:11. Perceba que Jesus Cristo claramente está se referindo a grandes epidemias, a grandes pandemias que castigariam a humanidade, pois ele conecta diretamente a fome com a peste. Qual a maior preocupação que nós estamos tendo hoje? Em estocar alimentos, em nos privar dentro das nossas residências. Será que tem alguma coisa em comum? Uma pandemia, geralmente, todas as vezes que aconteceram, ou uma epidemia, sempre trouxe fome, porque ela sempre abala a economia das cidades e das nações. É por isso que você vê tanta gente nos mercados, tanta gente estocando comida, tanta gente se preparando, porque nós já temos reincidências aí, porque já aconteceu algumas vezes. E Jesus fala dessas epidemias como sinais dos fins dos tempos. Isso não quer dizer que as pestes simbolizam ou significam o fim do mundo, de que o fim do mundo chegou, mas que elas servem de sinais, de lembretes, de que o fim ele está muito próximo. Isso também significa que, ao mesmo tempo em que as pestes e as pandemias elas servem como instrumentos de juízo de Deus sobre o mundo que está iníquo. Nós vemos pessoas zombando do nome de Deus o tempo todo, através de filmes brasileiros, através de escolas do carnaval, através de comerciais, através de músicas. O tempo todo zombaria sobre o nome de Deus. A Bíblia fala para que nós não pronunciemos o nome de Deus em vão. E nós estamos brincando com o nome de Deus. Onde está o teu Deus? Glória a Deus. Deus é mulher, Deus é homossexual.
essas pessoas também proclamam, elas precisam, elas têm a necessidade de um arrependimento. Infelizmente, pessoas não mudam seus hábitos, sua fé, sua postura, se não forem punidas. Essas pandemias são juízos que proclamam a necessidade de arrependimento do homem. Elas são juízos misturados com misericórdia. É uma ira misturada com a graça. Estranho, né? Juízos misturados com misericórdia e ira misturada com a graça. É uma coisa aparentemente ruim que vai trazer um resultado final bom. Dizem há males que vêm para o bem. Será que hoje as pessoas não estão mais próximas de Deus? Não estão dentro do seu quarto? Não pararam para ficar mais dentro das suas casas com as suas famílias? Pararam para refletir um pouco? É uma coisa ruim, mas que deve estar gerando algo bom. Como esse afastamento de pessoas nos aproximou dos nossos familiares, nos fez valorizar as coisas mais simples da vida. As nossas igrejas, nossos empregos, nossos entes queridos. A humanidade ela sofre com calamidades, mas não é exterminada por elas. Totalmente não. Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e de se arrepender do seu mau caminho. Nos tempos de Noé, ele fez com que Noé construísse uma arca e deixasse exposta ali, com a porta aberta para todos quantos quisessem entrar. Eles escolheram não entrar. Mas não foi destruída toda a humanidade. Noé e sua família ficaram. Na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus salva uma família. Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e de se arrepender do seu mau caminho. Por isso que essas pestes, epidemias e pandemias se enquadram na simbologia das trombetas que o apóstolo João usou no livro de Apocalipse. Como trombetas, esses sinais anunciam a ira de Deus, mas também anunciam que ainda existe tempo para arrependimento. Porém, quando de fato chegar o dia que ele virá como um ladrão, num piscar de olhos, não haverá mais avisos, não haverão mais oportunidades. Os juízos representados pelas trombetas se intensificarão até que darão lugar às taças da ira de Deus, pura e sem mistura, onde não haverá misericórdia, onde não haverá graça. Por enquanto há misericórdia, por enquanto existe a graça. Agora eu pergunto para você, o que o crente deve fazer em tempos de doenças, em tempos de pestes, em tempos de pandemias? Você sabe o que fazer agora? Você já parou para pensar nisso? A Igreja de Cristo ainda está militando neste mundo. Isso significa que os crentes não estão imunes às pestes e às pandemias que estão atingindo a humanidade. Existe uma grande discussão de fecharem igrejas, de manterem igrejas abertas, se nós nos expormos
Se nós tentarmos ao nosso Deus, nós somos vulneráveis a adquirir esse tipo de enfermidade também. Ao longo da história da igreja, os cristãos tiveram que lidar com pestilências terríveis. A própria reforma protestante se deu num cenário europeu que havia sido pouco tempo arrasado pelo auge da peste negra. E focos da peste ainda continuam a surgir no século XVI. Então, o que fazer em tempos assim? Primeira coisa, você precisa confiar em Deus. Qual a primeira coisa? Confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Não é confiar nos políticos, nos homens, não é confiar em mim mesmo, não é confiar na minha religião, é confiar em Deus. Em primeiro lugar, devemos confiar em Deus, porque num cenário de pandemia, o crente deve ser caracterizado pela fé e não pelo medo. Esse é o momento de você mostrar a sua fé. Esse é o momento de provar que você é crente. O que é ser crente? É crer, é aquele que acredita. Esse é o momento de se mostrar crente em Deus. Não sentar numa roda, quer dizer, não ter roda mais ou numa fila, mas pelas redes sociais ficar reclamando, mostrando medo. Isso é uma coisa que o ímpio faz. O cristão não pode ser caracterizado pelo medo, mas pela fé. Somos nós que vamos trazer segurança, esperança, expectativa de um futuro para as pessoas de maneira espiritual. Essa é a hora de evangelizarmos, de falarmos sobre a nossa fé. Onde as pessoas estão fragilizadas, estão com o seu coração aberto. Nós não devemos ser caracterizados pelo medo, mas pela fé. O cristão não pode entrar num estado de paranoia, como se essa calamidade fosse superável. Em tempos de crise, se mostram grandes oportunidades dos seguidores de Cristo testemunharem sobre a sua fé. Deus está dando tempo para as pessoas nos ouvirem. Deus está amolecendo os corações de pedra. A Bíblia diz que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Estamos vivendo luto porque ali se tornam sinceros os corações dos homens. Os homens estão parando para ouvir. Os homens estão pedindo por resposta. Tempos de crise sempre se mostraram ser grandes oportunidades dos seguidores de Cristo testemunharem sobre a sua fé. O apóstolo Pedro escreve que os crentes não devem temer as ameaças, mas devem sempre estar preparados para responder a qualquer um que lhe pedir razão da sua esperança. Isso está escrito lá em 1 Pedro capítulo 3, do 4 ao 15. Tá bom, eu sei que a primeira coisa é confiar em Deus. E o que mais eu posso fazer para que eu faça a coisa certa? Segunda coisa, primeira coisa, confie em Deus. Segunda coisa, não tente a Deus. Confiar em Deus não significa tentar a Deus. Nós explicamos isso na primeira mensagem aqui. Ter fé não implica em agir de uma forma inconsequente.
Numa pandemia, por exemplo, o cuidado para evitar que a doença se espalhe é fundamental e é um dever de todos, cristãos, católicos, espíritas, ateus. Aqui nós não podemos esquecer de que a Bíblia nunca despreza a importância do bem-estar físico do corpo humano. A Bíblia diz: se comeres alguma coisa mortífera, ou seja, se você fizer alguma coisa inconsciente, inocentemente, se você pisar no escorpião, numa cobra, ela não vai te matar. Ela não está dizendo que para você provocar isso. Ela está dizendo que se por acidente isso acontecer, Deus vai te proteger. Mas se você procurar o escorpião, procurar a serpente, sem a ordem de Deus, além disso, o próprio Antigo Testamento revela de forma muito clara que fazia parte do seu povo a obediência de certas regras e não serviam para separar, que não serviam apenas para separar os israelitas dos costumes das outras nações pagãs, mas também preveniam a contaminação e o surgimento de epidemias e doenças perigosas naquele tempo. Vamos ler aqui em Deuteronômio, no capítulo 23, no verso 12 e 13. Deuteronômio 23, 12 e 13. Também terás um lugar fora do acampamento para onde sairás. Terás também uma pá entre as tuas armas. E será que quando estiveres ali fora, cavarás com ela, e logo ao te voltar, cobrirás o teu excremento. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar a ti todos os teus inimigos diante de ti. Portanto, teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa imunda e se aparte de ti. Ele está falando sobre cuidados, sobre higiene pessoal aqui. Mas Deus não protegia o povo? Sim. Mas haviam regras para a higiene. Deus queria que o povo também se cuidasse. É verdade que Deus cuida do seu povo? É verdade. E Ele frequentemente faz isso. Mas Ele faz também através das nossas próprias ações. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele é um hóspede em nós. E para que Ele se mantenha com liberdade dentro de nós para trabalhar, nós precisamos estar com todas as áreas da nossa vida limpas, inclusive o nosso corpo. Coração limpo, mente limpa, corpo limpo. Deus cuida do seu povo, mas frequentemente Ele assim faz através das nossas próprias ações. Quando nós tomamos uma atitude prudente diante da calamidade, isso quer dizer que Deus Ele está cuidando de nós por meio do nosso próprio comportamento, que é sábio e é cauteloso. Portanto, nós os cristãos devemos obedecer as recomendações das autoridades, dos órgãos competentes, a fim de contribuir com as medidas preventivas de combate a infecções. Fazendo isso, o crente não está apenas honrando a dignidade e a santidade da sua própria vida, mas está reconhecendo a dignidade e a santidade da vida do seu próximo, principalmente daqueles que estão nos grupos de risco.
Quando eu tiro a minha carta e eu vou dirigir no domingo, eu não tenho que dirigir pensando apenas em mim. É por isso que existem os retrovisores, para que eu cuide também e poupe a vida do outro, porque eu me protegendo, eu protejo o outro. No processo de pandemia, de de doenças que podem ser infectocontagiosas, as autoridades podem até chegar a terem que fechar locais de culto. É o que está acontecendo agora. É o diabo? Não, é uma questão de prudência. Embora seja verdade que possa trazer a satisfação aos ateus, a pessoas que são anticristãs, medidas dessa natureza não devem ser vistas pelos crentes como uma perseguição religiosa. Na verdade, os crentes devem enxergar essas medidas como ações legítimas de órgãos que receberam de Deus a autoridade para manter a ordem e prezar pelo bem-estar geral da população. Vamos ler aqui em Romanos no capítulo 13, no versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 13, do 1 ao 5. Romanos 13, do 1 ao 5. Honrar a autoridade. Toda alma se submeta às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão condenação sobre si mesmo. Porque os magistrados não são para temor dos que fazem o bem, e sim dos que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ele é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para o castigo ao que faz o mal. Pelo que é necessário que lhes estejais sujeitos, pelo castigo, mas também pela consciência. Essas autoridades são constituídas por Deus e nós devemos ser obedientes a elas. Ah, pastor, mas eles não são crentes. Mas eles estão acima, eles são autoridades e nós devemos respeitar. As autoridades são constituídas por Deus. Eu sei que eu preciso confiar em Deus. Eu sei que eu preciso ter fé. O que mais eu preciso fazer? Terceiro lugar, olhe para a providência divina. O crente jamais deve deixar de olhar para a providência de Deus. Por maior que seja a pandemia ou o estado de calamidade do mundo, Deus continua no seu trono. Nada, nem mesmo o menor de todos os vírus e todas as bactérias, conhecidos ou desconhecidos pelo homem, está além do controle de Deus. Tudo está sob controle de Deus. Por isso, em meio a uma pandemia, a oração ela deve prevalecer sobre o desespero, sobre a ansiedade. A ansiedade, o desespero não pode ser maior do que a nossa oração. O crente deve orar a Deus, sabendo que é Ele quem governa todas as coisas. Deus é misericordioso e é poderoso para curar
os doentes, seja de forma direta, se Ele quiser assim, seja de forma indireta, através da sabedoria que Ele concede às pessoas, aos médicos, vocacionadas ao exército e à medicina. Além do mais, para finalizar, devemos ser confiantes na providência divina. Quando nós somos confiantes, nós evitamos cair no erro de questionar a Deus sobre o porquê disso ou daquilo. Num cenário de peste e pandemia de uma doença perigosa, o crente deve manter a mente em todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De fato, nós não podemos entender exaustivamente os desígnios de Deus. Nós podemos estar confortados de que Ele tem algo a nos ensinar, até mesmo nos dias de calamidade. Amém? Você entendeu essa mensagem? O que fazer em tempos de pandemia? Primeira coisa, confie em Deus. Segunda coisa, não tente a Deus. Terceira coisa, olhe para Deus. Não se apegue em promessas de homens, não confie em você mesmo. Olhe para Deus. Amém? Quero convidar você a orar comigo. Espero que Deus tenha falado com você. Comigo Ele falou. E eu pretendo voltar aqui na terça-feira, às 20 horas, para continuar ministrando uma mensagem sobre o seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por todos os cristãos, católicos, espíritas, ateus, a todos aqueles que não acreditam ainda. Que o Senhor venha tocá-los, venha livrá-los, venha trazer sobre eles a tua cura, a tua bênção, o teu temor. Ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos a não tentar a Ti. Ensina-nos a olhar para Ti. Essas são as três únicas coisas que nós podemos fazer. E nós queremos fazer em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Todos que creem, digam amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você, na sua casa, com a sua família, com Deus. Que Deus te abençoe e não se esqueça, somos um.